Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, com ele, João Ricardo Batista, o homem que faz júri até na praia, o homem que faz a explanação dele, a sustentação oral até na praia, Thiago Bunin, nosso professor, que hoje está em lua de mel, nós temos 2 desfalques hoje aqui, e hoje nós vamos receber a professora Geilza aqui, Geilza, que ela é juíza no Distrito Federal. A gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é o interrogatório, tá? Esse tema que tem muitas peculiaridades ali pra gente falar, muita coisa pra gente abordar por aqui. Então, quero começar dando as boas-vindas aqui para nossa convidada. Seja bem-vinda aqui, conta um pouquinho da sua história, fala um pouquinho como é que funciona também. Eu sei que você dá aula lá no Gran Concursos. Como é que funciona essa trajetória sua aí, doutora? Obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Geilza Diniz, eu sou juíza de direito aqui no TJDF há 18 anos, eu sou professora antes disso, né, sou professora há mais de 20 anos, ainda não cheguei aos 10 milhões ou 10 mil anos não, da advocacia do senhor, mas estou caminhando aí. E dou aula em alguns locais, dentre eles o Gran Cursos hoje é a minha casa principal aqui de aula, dou aula de processo penal e principalmente legislação penal extravagante, né? Então, é uma alegria poder conversar com vocês, com o seu público. Acredito que a maioria seja formada de advogados, né, de pessoas estudantes de direito, e é uma maravilha, então, a gente poder acrescentar um pouquinho no debate, sem que haja ainda um posicionamento que se possa dizer. Aliás, eu acho que no direito nunca há um posicionamento que a gente possa dizer que é certo ou é errado. Existem interpretações, existem possibilidades, né? E a gente veio trazer aqui algumas dessas possibilidades sobre esse tema um pouquinho tormentoso aí. Eu cheguei a fazer uma live sobre esse tema, mas depois achei melhor até tirar essa live do meu perfil do Instagram. Mas, enfim, eu já até tinha antecipado a minha posição sobre esse assunto do interrogatório parcial, mas aqui entendendo esse interrogatório parcial de uma maneira bem diferente. Quer dizer, interrogatório parcial ou direito ao silêncio parcial sempre existiram, isso sempre foi uma possibilidade, sem que houvesse discussão quanto a isso. O que é uma certa novidade aí, principalmente das bancas de advocacia, né? É um interrogatório não parcial, mas em que você escolhe a quem responder, né? Então, que o réu não responderia ao promotor, não responderia ao juiz de direito e responderia tão somente, eu chamo, na verdade, de interrogatório seletivo. Então, ele responderia apenas as perguntas formuladas pelo seu próprio patrono, né? Então, essa que é a discussão para a gente colocar aqui, já bem claro para quem não sabe qual é essa discussão e entender exatamente o que seria esse interrogatório parcial. Show de bola, legal. Eu posso começar até um pouco antes? Queria fazer algumas ponderações aqui com relação... Eu sei que o tema é interrogatório, mas o que vem me chamando muita atenção, e a gente vê na CPI ali também, e eu até queria ver o seu posicionamento, é sobre as testemunhas poderem alegar esse direito ao silêncio, quando elas possam se autoincriminar. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou testemunha, eu estou lá depondo sobre um fato, e se eu responder a próxima pergunta que me foi feita, eu vou me autoincriminar. A doutora entende que seria possível a testemunha levantar a mão nesse momento e dizer, olha, meu princípio aqui da não autoincriminação, eu não quero responder a essa pergunta específica. Só para a gente começar um pouquinho antes ali do interrogatório. A doutora entende que seria possível a testemunha fazer isso? Não? Isso é possível e é algo que eu já fazia na prática, inclusive alertando a testemunha. Olha, vou perguntar à senhora sobre tal coisa aqui especificamente. Existe uma possibilidade da senhora vir a ser investigada sobre isso, como promotor, por exemplo. Deu uma pequena travadinha aqui, daqui a pouco a gente retorna. Bom, o tema de hoje, pessoal, aqui é o interrogatório. Não sei se foi eu ou se foi a doutora que deu uma travadinha, mas já a gente retoma aqui a conexão, sem problema nenhum. O tema de hoje é um interrogatório parcial, tá? Vou colocar até aqui embaixo nos comentários. Será que foi eu que travei? Porque eu não tô vendo mais os comentários. Eu tô te ouvindo bem o tempo todo. Você parou de me ouvir? Tava travado. Agora voltou. Ah, tá. Bom, então, só voltando aqui do ponto em que eu acho que você parou de me ouvir, que foi a hora que você falou, né? A testemunha tem sim, porque, na verdade, a cláusula do direito ao silêncio, a cláusula constitucional, que, aliás, a Constituição tem até um equívoco quando ela trabalha com direito ao silêncio, porque ela fala do direito ao silêncio ao preso.
Na realidade, o direito ao silêncio ele não é apenas ao preso, ele é um direito concedido a qualquer pessoa que possa vir a ser investigada ou processada sobre um fato. Então, é possível sim que a testemunha se valha dele, claro que explicando. Então, uma determinada pergunta, a testemunha dizer, olha, excelência, com relação a isso, na CPI o que a gente via é que eles entravam com habeas corpus preventivos, né? Isso é muito comum na CPI, uma investigação prévia e parlamentar que depois pode redundar num inquérito policial. Então, as pessoas já iam orientadas e com o habeas corpus preventivo, com essa possibilidade, então, de não responder a algumas perguntas, fazendo essa análise. Essa pergunta especificamente pode vir a me prejudicar, então eu vou usar fazer, né, valer o meu direito de permanecer em silêncio. Então, respondendo sua pergunta, sim, acredito que qualquer testemunha, qualquer pessoa tem o direito de silêncio, desde que ele perceba, e essa análise é da pessoa mesmo, que ela pode vir a ser prejudicada de alguma forma, ou numa investigação, ou num processo penal, ao responder aquela pergunta. Show de bola, legal. Agora vamos entrar no nosso tema espinhoso aí, que a gente sabe que sempre dá polêmica quando a gente fala isso, que é essa possibilidade do réu ficar em silêncio parcial, se ela existe, se ela não existe, qual que é o entendimento da doutora sobre isso, para a gente poder debater um pouco também aqui. E a gente sempre falou, a gente falou no comecinho um pouquinho antes de ficar gravado, né, assim, sempre importante, a gente sempre traz vários lados aqui, para que a gente possa crescer no debate. Essa sempre foi a postura nossa aqui, de poder falar com delegados, com promotores, com juízes e deixar que cada um expresse a ideia, para que no final a gente possa chegar aí a uma conclusão, ou então chegar em divergências também, sem problema algum, para que a gente possa falar de todos os temas aqui. Eu acho esse um tema muito, muito interessante. Maravilha, muito obrigada pela oportunidade. Bom, então o que eu começo falando é que eu não concordo com a expressão direito ao silêncio parcial, interrogatório parcial ou silêncio parcial do réu. O que a gente tem visto acontecer na prática é, na verdade, um silêncio seletivo, um interrogatório seletivo, um direito ao silêncio seletivo. Por que que eu faço essa diferença? Porque na prática não tem acontecido, como a gente acabou de falar sobre as testemunhas, de o réu ouvir as perguntas do juiz e dizer, olha, essa pergunta eu não quero responder, essa pergunta eu vou me valer do direito ao silêncio. Isso para mim seria um silêncio parcial. Ele então respondeu algumas perguntas do juiz e outras perguntas ele não respondeu o direito dele. A mesma coisa com o promotor. Respondeu algumas perguntas e não respondeu outras, ou até não respondeu nenhuma, mas ouviu as perguntas. O que nós temos tido na prática, né, eu, graças a Deus, não tive ainda uma situação, e eu vou te explicar já por quê. O que a gente tem tido na prática é um silêncio seletivo. O juiz começa a perguntar, e a gente já viu inúmeros vídeos aí, né, dos advogados gravando isso e postando isso. O juiz começa a perguntar e o advogado responde, não é nem o investigado, o advogado responde, excelência, antes da senhora começar as suas perguntas, eu queria aqui dizer que o meu cliente vai fazer jus ao silêncio parcial, então ele vai responder só as minhas perguntas. Bom, isso não é um silêncio parcial, porque ele não está deixando sequer o magistrado fazer as perguntas, ele não está deixando sequer o promotor fazer as perguntas, então é seletivo. Ele vai ali, monta-se ali toda a estrutura, todo o aparato, mas só quem pode perguntar é o advogado. A meu ver, esse tipo de interrogatório nem judicial é. Para mim, isso assume o contorno a partir do momento em que o advogado assume essa postura, aquilo ali para mim tem força de um ato extrajudicial. É feito dentro do processo, mas sem nenhuma possibilidade de participação do juiz ou do contraditório. Então, para mim, isso aí tem validade de prova extrajudicial, de elemento de informação, portanto, e eu sequer usaria isso daí no momento de uma sentença, porque não é judicial. Judicial tem que ter a participação do magistrado e não simplesmente a figura do magistrado ali presente. Então, quando ele diz, não quero nem ouvir suas perguntas, não vou também ouvir as perguntas do Ministério Público, vou apenas ouvir as perguntas do meu advogado, a partir desse momento, e eu faço esse tipo de advertência, a partir desse momento, então, nós estamos no interrogatório extrajudicial,
com o juiz aqui apenas ouvindo. O senhor tem a palavra, pode perguntar para o seu cliente. Então, primeira coisa, isso não é um silêncio parcial, isso é um silêncio seletivo que, a meu ver, transforma o interrogatório num ato extrajudicial. Primeiro ponto aqui que eu quero deixar muito claro. Segundo ponto, em algumas vezes, foram exatas 8 vezes, o Brasil teve condenações internacionais, principalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E uma das situações em que eu coloco isso foi a mais famosa que a gente tem, que é a da Maria da Penha. Mas nós também temos outras muito importantes, e uma que me chama muita atenção, porque é uma decisão belíssima, do caso da guerrilha do Araguaia, que teve, então, o Herzog, que foi uma pessoa que chegou a ser morta na época da ditadura, e o Brasil foi condenado internacionalmente por conta desse processo. Em todas essas condenações, o Brasil foi internacionalmente condenada por falha do Estado. Os direitos humanos, e eu chamo atenção especificamente para o processo penal, eles não pararam na primeira dimensão dos direitos humanos, e com essa primeira dimensão a gente fala das garantias do réu. Nós temos outras dimensões, como a própria segunda dimensão dos direitos humanos, em que você precisa ter também uma proteção à vítima, uma proteção à sociedade. Alguns, falam aí de um garantismo integral que se preocupa também com a vítima, mas a gente pode pensar simplesmente nos direitos humanos como também uma proibição de intervenção estatal, direito de liberdade que está relacionado ao direito de primeira dimensão, mas existe também um postulado de proteção do Estado. Então, o Estado ele não pode ficar inerte durante o processo, apenas vendo as coisas acontecerem, na medida em que essa inércia se transveste ali, se coloca ali como, algumas vezes, uma omissão estatal que pode gerar uma condenação internacional do Brasil, como nós já tivemos 8 vezes aí. Então, a meu ver, existe, e o juiz tem que ser um zelador, um cuidador disso, existe uma outra pessoa, que é uma pessoa da relação jurídica de direito material, que ela fica sem voz em 99% dos casos, e essa pessoa é a vítima. Então, quando o réu chega no interrogatório com essa postura de que eu só respondo a minha defesa, aquele interrogatório deixa de ser um ato, uma relação jurídica de 3 pessoas, que o Carnelucci falava, actum, trium, personarum, e ele passa a ser um ato de uma única pessoa. Quando na relação jurídica de direito material havia vítima. E ela está sendo ali desrespeitada, debochada, completamente sem voz num ato processual. Então, eu só vou parar por aqui, só te colocando as primeiras considerações de quem está do outro lado, tá? De quem está do outro lado do processo, como juiz. Eu não consigo vislumbrar que juiz algum tenha a intenção de condenar, a gente não recebe bônus por condenar, a gente não recebe um salário maior para condenar, a sentença condenatória é 10 vezes mais difícil de fazer do que uma sentença absolutória, mas o juiz ele tem que efetivamente ser um juiz de direitos fundamentais. E qualquer direito, inclusive os fundamentais, ele tem também alguns deveres a serem observados. Mas eu vou deixar para falar isso no segundo momento, depois da sua intervenção, para ficar um diálogo. Ok, show de bola. Então, eu tenho um posicionamento um pouco diferente e eu também concordo um pouco. Como assim, Rodrigo? Eu entendo que o interrogatório ele é um meio de defesa. Então, cabe ao réu escolher ali se ele vai ou não responder, qual pergunta ele vai responder ou não. Mas desde o início, desde quando começou essa polêmica e travar esses embates, eu sempre sustentei aqui, sempre falei, que eu prefiro fazer esse silêncio seletivo, vamos dizer assim, não respondendo a algumas perguntas que forem feitas. Então, eu nunca encontrei dificuldade, eu nunca encontrei problema quando eu fiz dessa forma. E é exatamente assim que eu oriento todos os réus dentro da defensoria. Olha, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é compreendido como não falar nada desde o começo. Se você me disser aqui que você não quer falar, nenhuma pergunta vai ser feita a você. Eu vou informar isso à juíza do processo, ou o juiz. No caso aqui eu trabalho como a juíza. E ela não vai nem iniciar o seu interrogatório. Vai constar lá, olha, o senhor quer ficar em silêncio? Sim, então ele exerceu o direito dele de ficar em silêncio. E eu sempre oriento os meus assistidos aqui de que, em um segundo momento, caso ele pretenda falar, se for feita alguma pergunta para ele que ele não quer responder, que ele não pretenda responder, ele também assim pode fazer. Então ele pode ouvir 2, 3 perguntas do juízo, na terceira ele pode falar, olha, essa eu pretendo não responder. Isso até com base no artigo, até abrir aqui, 186 do Código de Processo Penal, que ele vai falar que o interrogatório pode exercer o direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
Então ele pode falar, olha, essa aqui eu não quero responder. Nada impede que o advogado, conversando com o cliente, entendendo que isso é melhor para a defesa, possa orientar o cliente e falar, olha, quando o Ministério Público for perguntar, você não responde nenhuma pergunta dele. Você fala, ó, essa eu não quero responder. Eu acho que aí também não seria ainda, não teria como dizer que esse seria um parcial, porque o Ministério Público vai fazer o questionamento dele. O réu só vai falar, olha, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero. Por vezes eles respondem. Mesmo orientados, a nossa grande dificuldade é que eles acabam respondendo as perguntas que são feitas. E o meu grande medo, a minha grande dúvida é que muitas dessas perguntas elas são feitas não num caráter como o código manda, né, que seria um caráter de pergunta sem induzir, mas muitas vezes ela é induzida. E aí o réu que não tem ali uma compreensão muito boa dos fatos, ele acaba respondendo aquilo em cima dessa indução. E eu vou dar até um exemplo que aconteceu esses dias na audiência. Nós, aqui na Vara de Violência Doméstica, onde eu trabalho, nós trabalhamos com uma juíza, um promotor e uma defensora pela vítima. Então tem uma representatividade pela vítima. E uma pergunta que ela fez para o réu, foi a defensora da vítima que fez, inclusive, foi a seguinte. Ele falou assim, olha, eu só falei de boca. E a denúncia era que ele teria ligado. Só para exemplificar. E ele falou, não, eu só falei de boca. E aí a pergunta foi, o senhor falou que só falou de boca, então o senhor está querendo dizer que falou pelo telefone, né? E essa pergunta ela é muito difícil, porque o cara ali com medo do que está acontecendo, naquela situação toda, difícil para ele também, que é uma situação que ele não passa todo dia. Essa pergunta, se ele não está esperto e fala isso, por só ter ouvido o começo da conversa, ele acaba tendo uma condenação, por vezes, injusta. E eu entendo que nesse momento, aí sim seria o ponto de eu fazer a intervenção, de poder, pela ordem e excelência, olha, a pergunta está sendo indutiva, porque não está perguntando, o senhor fez uma ligação? A pergunta não é assim, a pergunta é, o senhor disse que falou pela boca, então fez uma ligação, né? A pergunta está induzindo uma resposta. E orientar o cliente, neste momento específico, de, olha, o senhor não precisa responder essa pergunta, porque foi uma pergunta que está induzindo uma resposta. Então, na sua defesa, eu interrompo ali aquela pergunta específica para dizer, olha, essa pergunta o senhor não precisa responder por tal motivo. Não sei o que a doutora acha dessa interrupção, e é aí que eu queria chegar. Tudo bem, olha, então nós não vamos fazer esse momento de eu chegar inicialmente e falar, não vai responder nenhuma pergunta do promotor. Eu vou seguir essa segunda hipótese, que eu vou e falo, olha, essa pergunta se responde, essa não. Você acha que aí o advogado tem a capacidade, ele pode fazer intervenção técnica para falar, olha, essa pergunta eu entendo que você não deveria responder? Sim, eu acho que a postura do senhor aqui como defensor, como explicada, é perfeita e louvável. Eu acho que aí sim, realmente o réu está tendo uma ampla defesa. Porque veja o que diz o próprio artigo 186, né? De não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Então a pergunta foi formulada. Cabe uma análise da defesa técnica quanto àquela pergunta, inclusive, se for o caso, falando com o magistrado, excelência, essa pergunta está induzindo, eu vou orientar o meu cliente a não responder, perfeito, então acho que cabe sim esse filtro, como até o juiz ele indefere as perguntas depois de ouvir, nunca antes. Então formulou a pergunta, se o juiz entendeu que a pergunta está induzindo, que a pergunta é sobre apreciações pessoais e não sobre fatos, o juiz indefere após a formulação. A mesma coisa a intervenção do advogado. Então, foi feita a pergunta, inclusive pelo próprio juiz. O juiz perguntou, e o advogado diz, excelência, a pergunta do senhor, data vênia, induz a resposta, eu vou orientar o meu cliente a não responder. Perfeita atuação. A crítica que eu faço é quanto à postura de não deixar sequer o juiz formular a pergunta. Então, teve um vídeo de uma juíza que perdeu bastante o controle, né? Se irritou muito. Os juízes estão realmente estressadíssimos. A gente está fazendo audiências virtuais num número muito grande, porque a acessibilidade à justiça, e por incrível que pareça, aumentou com a pandemia, né? Então aumentaram os casos de litigiosidade, o acesso também, porque hoje em dia todo mundo tem um celular que tem acesso à internet, então você consegue participar das audiências. A ferramenta de utilizar no mundo virtual, a gente conhece há mais ou menos um ano. É estressante porque a gente fica o tempo todo, fico brincando, parece sessão espírita, né? O início da audiência é uma sessão espírita. Seu fulano, o senhor está presente? Seu fulano, o senhor me ouve? Seu fulano, não sei o quê. Então isso, o advogado às vezes participa naquele dia
sei lá, de duas, um advogado particular constituído, o senhor que é defensor, eu que sou juiz, a gente participa de 5 audiências, 6 audiências, todas por videoconferência. Hoje eu tenho 6 atendimentos a advogado, todos por videoconferência. Então aquilo ali realmente vai alterando o ânimo. E aí você chega no momento do interrogatório, você vai começar a fazer suas perguntas e você nem terminou de advertir, né? A gente vê nesse vídeo que ficou famoso, que ela fala, né? Ela diz, olha, a gente terminou o interrogatório de qualificação e ela faz direitinho, né? E agora a gente vai começar o interrogatório de mérito. O senhor pode não responder nenhuma pergunta minha, o senhor pode responder só algumas se o senhor quiser. E o advogado interrompe a fala dela, nem termina, interrompe e diz assim, olha, orientei aqui o meu cliente, ele não vai responder as perguntas do juízo e também ele não vai responder as perguntas do Ministério Público. Ou seja, o direito, pela literalidade do 186, eu sei que a gente vai fazer uma leitura constitucional e eu quero debater isso, mas pelo artigo 186, esse direito é de não formular, não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Não é de não responder as perguntas que nem lhe forem formuladas. Não é um direito de nem ouvir o magistrado. Ah, mas o interrogatório é um meio de defesa. Concordo, mas primeira coisa, a natureza jurídica estanque dos institutos, ela está muito ultrapassada na doutrina mais qualificada. Então, assim, você falar que vamos supor, uma interceptação telefônica é um meio de prova só, isso está ultrapassado, porque também pode ser um meio de defesa, também pode ser um meio de acusação. Então, a natureza jurídica dos institutos, ela é dinâmica, isso vai depender muito de como que se comportou aquele ato. Então, às vezes, o interrogatório era para ser um meio de defesa, mas eu acho que já deve ter acontecido com o senhor. Às vezes o cliente faz tudo diferente do que o advogado orienta e aquilo ali se tornou a prova principal de uma condenação. Então, elas são dinâmicas, essas naturezas jurídicas, a depender de como que cada instituto vai indo. Por outro lado, alguém tem dúvida de que a oitiva da principal testemunha de acusação é ali um meio de prova, um meio de acusação, entre aspas? Não, a gente sabe que é. Por isso o advogado não pode perguntar? Não, processo penal ele é dialético, as partes participam do processo penal. Então, ainda que fosse só um meio de defesa, isso, a partir do momento que é um ato judicial, para eu ter o caractere que é dado pelo artigo 155 ao status de prova, para aquilo ali se transformar numa prova e servir para uma sentença judicial, as partes precisam ter participado de forma dialética. É muito interessante que o STJ, agora bem recente, salvo engano foi 18 de agosto, não, 18 não, porque seria feriado, mas foi agora em agosto, deu uma decisão no habeas corpus 672353 de Santa Catarina. Depois eu compartilho por direct também, mas é um precedente fabuloso em que o STJ reconhece algo que eu já tinha até falado sobre isso também, que é a aplicação do artigo 6º do Código de Processo Civil ao processo penal. É o princípio da cooperação das partes. O processo, ele é um ato de 3 personagens ali, Ministério Público, o juiz e a defesa. Esses 3 personagens, eles estão trabalhando, em tese, em prol de um mesmo objetivo, que é o objetivo de justiça. Ninguém está ali, pelo menos não deveria ser essa a ideia, nem o juiz, nem o promotor deveriam estar ali para condenar. Você está ali para fazer justiça, para tentar buscar a verdade substancialmente possível. Também já superamos a verdade real, então a verdade substancialmente possível, mas numa cooperação. A partir do momento em que a defesa adota uma postura de eu não vou sequer ouvir as perguntas do juiz, não, e todas as vezes que eu vejo esses vídeos, eu sinto um deboche gigante da parte dos advogados. Toda vez que a defesa faz isso, ela está jogando por terra o princípio da cooperação. Eu contei para o senhor, doutor, que eu ainda não precisei vivenciar uma situação dessa. Eu estava na Justiça Eleitoral até o ano passado, e a gente pegou muitos casos da Lava Jato, né? Por conta da decisão do Supremo, que os crimes eleitorais e conexos ficam todos na Justiça Eleitoral. Então, eu estava atuando com aquelas bancas de advocacia mais famosas, mais conhecidas, aqueles casos muito midiáticos e tudo, e algumas vezes os advogados vinham falar isso. Ah, doutora, olha, de forma muito mais
partiu, antes mesmo de eu começar a qualificar, doutor, olha, só avisar para a senhora que eu orientei o meu cliente a responder só as perguntas de defesa. E eu nunca tive problema com advogado, nunca tive processo disciplinar, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, assim, 18 anos de magistratura. E eu sempre falei, doutor, não, né, por favor, o senhor não vai deixar eu fazer jus ao meu salário? Eu vou no ato do interrogatório, que é o ato do contato do juiz com o réu, você não vai me deixar perguntar. Faz isso comigo não, doutor. Brincando assim, sabe? Mas falando assim, poxa, deixa eu formular minhas perguntas. Se o senhor não quiser que ele responda, o senhor diz depois, mas deixa eu perguntar. Não, doutora, tá bom, então a senhora pode perguntar. Mas as do Ministério Público ele não vai responder. Aí o senhor vê depois com o Ministério Público, mas deixa eu começar perguntando. É o único ato que o juiz começa perguntando ainda no processo penal. Conforme for, o senhor vai orientando o seu cliente. Pode ser? Pode ser. Então eu não vivenciei um caso desse, do advogado fincar o pé e dizer, não, suas perguntas ele não vai responder. Mas eu acho, assim, só de pensar, eu acho, assim, uma estratégia de defesa tão absurda, porque aquele juiz é o que vai dar a primeira sentença do caso. E aquele juiz só tem aquele momento para o contato direto do réu. Esse momento que o juiz está interrogando o réu não é só para o interrogatório do réu, é o momento em que o juiz vai formar sua convicção acerca do artigo 59 do Código Penal, que é aquele das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. É o momento em que o juiz vai analisar a personalidade, o comportamento. Eu sempre pergunto isso nos interrogatórios, né? Como é que o senhor é tido aí na sua comunidade? O senhor trabalha, o senhor não sei o que, quer dizer, é o momento que o juiz está formando a convicção sobre a personalidade do réu, que por polêmica que seja, continua existindo no Código Penal. Então, eu não consigo entender essa estratégia de defesa de falar simplesmente, não, eu vou aqui, ó, vou ignorar, você não pode nem perguntar. É a defesa falar para o juiz, olha, a senhora não pode nem perguntar. É isso. Então, assim, cadê a cooperação das partes? Cadê a proteção integral aos direitos humanos ali de todos os envolvidos? Não é só o réu que tem direitos no processo penal. O réu tem direito, como os outros personagens também têm direitos, e o réu também tem deveres processuais. E dentre os deveres processuais, o de boa-fé objetiva e o de cooperação, que estão no Código de Processo Civil, porque é muito mais moderno do que o Código de Processo Penal. Acredito eu que no futuro devem vir para o processo penal, mas no momento atual podem ser aplicados de forma analógica, como autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal. Sim, eu concordo até em certo ponto, e a postura que eu gosto de utilizar, que foi essa que eu falei anteriormente, mas que a gente vê na prática, o pessoal até estava comentando aqui, que muitas vezes o juiz ele acaba forçando uma situação ali, ou então ele acaba sendo muito rude com a parte. A doutora acho que deu uma travadinha, não sei se ela está me ouvindo ou não, mas daqui a pouco a gente restabelece ela, vou dando minha opinião aqui. E aí o advogado, ele, no fundo, o que ele tem é um certo, entre aspas aqui, tá? Não entendam mal, ele tem um certo receio de que se ele não tomar essa postura de pedir para que ele não responda nenhuma pergunta do promotor ou nenhuma pergunta da juíza, quando ele precisar fazer essa intervenção, o juiz fale, não, você não pode fazer intervenção. Que nem naquele vídeo que nós vimos, que claro, é uma exceção, é um vídeo no meio de milhares, né? Mas, enfim, aquele vídeo em que o advogado, excelência, pela ordem, para colocar uma questão processual, uma questão fática, e o juiz naquele momento ele fala, não, o senhor não pode nem pela ordem falar aqui, porque pela ordem é um desrespeito. E às vezes a gente vê muito essa postura, e é isso que às vezes a gente tem que, né, na advocacia, fica meio receoso. Como eu falei, e eu sempre preguei isso, eu sou muito favorável a fazer esse tipo de atuação, que olha, eu deixo perguntar, mas quando não me agradar, eu vou fazer a intervenção que eu preciso fazer. Ah, Rodrigo, se o juiz berrar comigo, bater na mesa, gritar comigo, olha, tudo bem, sem problema algum. Eu acho importante nós gravarmos também a audiência, não só o juízo, para que eu possa usar isso dentro do processo. Se o juiz estressou, ficou bravo, saiu da linha que ele precisaria tomar naquele ponto específico, eu vou argumentar isso no tribunal. Olha, excelência, houve uma nulidade durante a audiência, porque eu queria fazer uma interrupção pontual para que uma pergunta não fosse feita, e essa pergunta foi feita, e gerou um prejuízo ao meu cliente. E por conta disso, eu quero a nulidade daquele ato específico. Qual é o único problema que eu vejo nessa situação? Na minha cabeça, Rodrigo, eu acho que como é um ato de defesa, o advogado poderia fazer isso. Qual que é o meu medo? Se isso lá em cima, e vai ter discussão, e uma hora isso vai voltar, a jurisprudência tomar um rumo diferente do que aquele pretendido pelo advogado. Que olha,
exatamente o posicionamento da doutora. Vamos dizer que o ministro lá do STF fale, olha, não, o posicionamento correto é o posicionamento que a doutora Geusa aqui está colocando. E aí acontece o quê? Você não vai conseguir a nulidade daquela audiência específica. Você não vai conseguir a nulidade daquele ato específico. Isso, no final do processo, pode até acabar atrapalhando o seu cliente. Porque, olha, não foi ouvido, então tudo bem, não vou deixar fazer o interrogatório, não fez. Se eu chego com isso no STF e ganho, perfeito, ótimo, é uma discussão doutrinária, jurisprudencial aqui e teórica, que pode voltar lá de cima com um ok do tribunal, e aí os juízes vão ter que aceitar essa jurisprudência massiva, e é nosso trabalho, claro, dos dois lados, questionar e conseguir fazer isso chegar até as instâncias superiores para a gente poder ter uma solução do que pode e o que não pode fazer. O problema é, seu cliente, no final das contas, talvez, e é só um talvez aqui, possa perder uma chance, perder um direito. Quando que? Com relação a não responder perguntas, isso está literal dentro do artigo. Essa é a minha visão. Então, na minha visão, é mais seguro essa segunda estratégia. Apesar de, vou frisar novamente, eu entender que as duas estratégias, elas são possíveis. Mas eu acho mais seguro, e é o que eu adoto, essa segunda estratégia. E o pessoal perguntou muito aqui com relação à lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, ela vai falar, no artigo 15, parágrafo único, quem corre na mesma pena quem... prossegue, né, com o interrogatório de pessoa que tenha exercido o direito ao silêncio. E aí aqui vai ficar, claro, novamente, vai entrar na mesma discussão. Vai ficar esse lado questionável. O que é o direito ao silêncio? É ficar em silêncio todo momento, é o direito a não responder uma pergunta específica, é o direito a não responder todas as perguntas da acusação antes delas serem formuladas. Então vai ficar meio difícil, porque o réu não falou, eu quero ficar em silêncio. Ele falou, não quero responder as perguntas do promotor. Será que ele pode continuar perguntando ou não? Isso vai ser um outro problema. Né? Vai ser um segundo problema aí que a jurisprudência vai ter que definir. Se o alcance desse artigo 15, parágrafo único, é para quem continua a perguntar nesse caso específico ou não, vai entrar no mesmo ponto. E aí, sendo bem sincero, assim, eu não acho que vai haver uma condenação de um promotor porque ele formulou perguntas dentro de um interrogatório. Eu acho muito difícil a jurisprudência ir por esse lado. Por N motivos, mas eu acho muito difícil a jurisprudência aceitar a prisão de um promotor porque ele fez perguntas. E talvez até essa linha de raciocínio possa ser dificultada lá na frente. Agora, diferentemente doutor promotor, essa pergunta que o senhor me fez eu não quero responder. E o promotor ficar bravo, gritar, continuar tentando com que aquela pergunta seja feita, seja respondida. Aí sim, ele já exerceu o direito ao silêncio dele, daquela pergunta específica, assim como o código prevê, e o promotor está insistindo nisso. Talvez seja interessante fazer uma intervenção como advogado nesse momento e explicar, olha, doutor, tem o artigo 15, parágrafo único da lei de abuso de autoridade que diz que o senhor não pode continuar a fazer perguntas, prosseguir com o interrogatório se ele já disse que não quer, e essa pergunta ele não quer. Vamos para a próxima. Talvez a próxima ele responda, ou talvez não. Essa é um ponto que eu vejo, assim, não sei como que a doutora pensa sobre isso. Eu estou até tentando aqui achar qual é o dispositivo específico que a gente estava conversando sobre ele outro dia, que quando o réu ele quer usar do direito de ficar em silêncio, está no Código de Processo Penal, mas não estou localizando aqui. Quando o réu quer ficar em silêncio, o juiz deve encerrar o interrogatório. Não estava localizando ele aqui, mas o fato é isso. Alguns juízes têm feito exatamente isso, né? Então, termina ali de fazer o interrogatório de qualificação, iniciado o interrogatório de mérito, vai perguntar, o senhor quer usar do seu direito de ficar em silêncio? Vai dizer para ele sobre o direito, e ele vai dizer, eu quero usar do meu direito. Nesse momento, se ele vai usar do direito de ficar em silêncio, pela lei, o juiz deveria encerrar o interrogatório. Então, encerraria, isso foi uma tese que eu vi sendo levantada também, encerraria sem abrir a palavra para o Ministério Público e para a defesa, ou seja, o Ministério Público e a defesa somente perguntariam, e aí que eu acho que talvez venha a discussão do abuso de autoridade, o Ministério Público e a defesa só perguntariam depois do interrogatório judicial, né, do interrogatório pelo juiz, vamos colocar assim. Acho que era essa polêmica, não sei se foi isso que o pessoal perguntou. Não, da lei de abuso de autoridade, que ela fala então, aí dizendo paralelo, mas tem no Código de Processo Penal também. Então, se ele usar do direito de ficar em silêncio, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele usando o direito de ficar em silêncio, o juiz deveria encerrar o interrogatório e aí, portanto, não haveria as demais perguntas. E aí, enquanto isso, eu quero tocar num ponto também que eu acho bem interessante, que é a partir de qual momento
existe esse direito ao silêncio do réu. Ele falou, olha, a partir daqui eu não quero responder. E aí, pelo menos o código ele é bem claro, falar que o interrogatório vai ser constituído de duas partes, sobre a pessoa e sobre os fatos. Na primeira parte será perguntado sobre residência, tal. E se a gente vier antes, vai falar, depois de devidamente qualificado e cientificado o teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado. Por que eu falei isso? O que eu vejo na prática? O juiz, ele faz não só a qualificação e a cientificação da acusação, mas ele começa a perguntar essa primeira parte do interrogatório, que seria, olha, qual que é a tua profissão, qual que é o seu meio de vida, se você já tem alguma condenação anterior. E aqui eu vejo juízes não deixando o réu ficar em silêncio, falando, não, senhor, essa pergunta o senhor tem que responder. Mas na minha interpretação, até literal aqui do código, ele fala que antes de iniciar um interrogatório. Então, o juiz, o réu não pode ficar em silêncio antes de iniciar o interrogatório dele, que ele só vai ser qualificado. Olha, o senhor é o fulano de tal, sua mãe é essa, seu RG é esse, seu CPF é esse, a acusação que tem contra o senhor é essa, essa, essa. A partir daqui, o senhor tem direito a permanecer em silêncio. E aí sim começar a perguntar sobre a vida pessoal dele, sobre os antecedentes, o que ele faz, ocupação, e assim por diante. E esse momento, Rodrigo, acredito que ele tem também, ele já está acobertado ali do direito ao silêncio dele. E na prática não é o que a gente vê. O juiz faz toda essa primeira parte do interrogatório e ele entende que o direito ao silêncio começa a partir da segunda parte, onde ele vai perguntar sobre os fatos. Não sei se a doutora já chegou a ter algum problema com isso ou não. Certo, nunca tive problema também não, mas eu faço dessa maneira. Então, assim, eu não falo do direito ao silêncio nessa primeira fase. E isso foi, na verdade, eu mudei. Teve uma época que eu fazia, esse tema é muito polêmico e segue sendo polêmico na doutrina, então as duas interpretações são plenamente cabíveis, mas a meu ver, a partir da súmula 522 do STJ, que foi aquela que disse que a conduta de se atribuir falsa identidade perante a polícia é típica, e antes havia muito precedente dizendo que seria uma conduta atípica por causa do direito ao silêncio. Então, numa interpretação da súmula 522, se é típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a polícia, também é perante o juiz. E se a primeira parte do interrogatório é um interrogatório de qualificação, que a gente vai perguntar ali sobre identidade, profissão, meios de vida, etc., a meu ver, naquele momento, ele pode praticar a conduta típica caso ele minta. Então, para mim, a partir da súmula 522 do STJ, o meu entendimento é que a primeira fase do interrogatório, ela não é acobertada pelo direito ao silêncio. Isso indo além do que o CPP fala, que o CPP já é muito claro. Após qualificado e etc., será cientificado do direito de permanecer em silêncio. Então, o direito de permanecer em silêncio se relaciona ao crime. Então, ao mérito, ao fato que ele praticou, ali ele está com direito ao silêncio total ou parcial, né? Eu achei o dispositivo que eu estava tentando localizar, que é o artigo 188, doutor Rodrigo, que ele fala assim, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Então, o artigo 188, ele teve uma redação, inclusive, dada pela Lei 10.792 de 2003, ou seja, ele é posterior à Constituição Federal. Então, após proceder o interrogatório, qual é a leitura disso? O interrogatório em si, ele é esse ato central do contato, o único ato de contato do juiz com o réu. Eu sempre digo isso para o réu, falo, seu fulano, olha, meu nome é Geilza, eu sou a juíza aqui da vara tal, vou perguntar para o senhor agora, primeiro sobre a sua identidade, seus meios de vida, etc. Depois eu vou lhe perguntar sobre o crime em si. Nessa parte do crime em si, o senhor tem o direito ao silêncio, eu vou voltar a falar isso com o senhor. Mas antes eu quero dizer para o senhor que esse momento aqui do interrogatório é um momento em que o senhor tem o seu dia na corte, né, que a gente chama de day in court. É o seu momento, realmente, de falar a sua versão, de dizer o que aconteceu, de falar do jeito que o senhor entender. É um momento que pode gerar, inclusive, uma diminuição da sua pena, caso o senhor confesse. É um momento em que eu estou aqui para ouvir a sua versão, então o senhor vai poder falar para a juíza o que realmente aconteceu. Então, se o senhor quiser abrir mão desse momento, o senhor pode, mas é o momento
que o senhor tem, que o senhor é a pessoa mais importante aqui no processo, o personagem mais importante. Eu sempre falei isso, eu sempre esclareci para os réus isso, e eu falo, eu conto nos dedos os casos que os réus ficaram em silêncio na minha frente. Eu sei que incomoda muito, porque a gente tem visto alguns casos de magistrados com uma conduta agressiva, um interrogatório mais firme, etc., quando não, eventualmente, até errado. Mas a gente não pode tomar a exceção pela regra. A regra não é essa. E eu trabalho com juízes, eu sou formadora de juízes aqui no TJDFT há muitos anos, eu assisto colegas trabalhando direto, então eu tenho absoluta certeza de dizer que a regra são magistrados equilibrados, a regra são magistrados que respeitam os direitos do réu, a regra são magistrados que estão ali em busca dessa verdade substancialmente possível, em busca de fazer justiça. A gente não pode tirar exceção de um ou outro magistrado que eventualmente abusou, e que isso vai ter em toda a profissão, não só na magistratura, a gente vai ter isso na advocacia, a gente vai ter isso no Ministério Público, a gente vai ter isso em todas as profissões, porque são seres humanos, enfim, mas a gente não pode pegar essa exceção para subverter todo um sistema processual de direitos e deveres fundamentais. Não são só direitos fundamentais, são direitos e deveres, e que a gente tem um aparato ali no processo, com o juiz ali presente, que está funcionando também em defesa da sociedade. É em defesa do réu, sim, mas também em defesa. A gente não parou nos direitos de primeira dimensão. Então a gente tem que olhar todos esses lados, todos esses prismas. Eu falo sempre, e se fosse a sua filha a vítima? E se fosse você a vítima? Você ia gostar do réu com esse tipo de postura? Você ia gostar de um magistrado totalmente acovardado, sem fazer uma única pergunta, em prol de tentar descobrir o que realmente aconteceu? Você ia gostar de um magistrado que ficasse figurante ali porque ele não pode falar? Ele não pode perguntar porque o advogado decidiu que ele não pode perguntar? Será que quando a gente está num outro papel, que é muito fácil a gente ter empatia com o que é nosso, né? Não, eu tenho empatia com o réu porque eu sou advogado de defesa. Tá, mas e quando você for advogado da vítima? Você não ia querer também um pouco de empatia com a vítima? Então, eu acho que o juiz ele tem que estar sempre tentando equilibrar esses pontos, nem para um lado, nem para o outro. Pensar que por trás daquilo ali, por trás daquela cena, existiu um crime, que foi ali uma ruptura na pacificação social, que ele não está meramente enxugando gelo, ele está tentando buscar esse escopo constitucional de restabelecer minimamente essa paz social rompida. Então, acho que o juiz ele tem que ter esse papel de tentar colocar esse jogo equilibrado para os dois lados, tá? Para os dois lados. Tem exceções, tem atitudes erradas? Sim, de todos os lados, todos os dias, mas a gente não pode pautar um processo penal moderno, garantista, de cooperação das partes, de boa-fé objetiva, por conta de uma meia dúzia de exceção, que é filmada em épocas de videoconferência e divulgada como se fosse a regra. Até recebeu o Dr. Marlon Ricardo aqui, que está junto com a gente, também um grande advogado aí, tem curso jurídico, também grande aí na mídia social. E o meu ponto de vista sobre isso, só para depois eu passo a palavra até para o Marlon, que eu queria ouvir ele também, eu acredito assim, muito no princípio acusatório do processo. Na minha visão, eu não acho que o juiz deva produzir nenhum tipo de prova. Eu acho que o juiz ele tem que olhar as provas que chegam até ele. E nesse ponto, eu não acho que o processo penal ainda está maduro o suficiente para ser um processo penal da vítima. Eu acho que a vítima pode buscar a reparação dela no cível, entrar com um processo, mas eu não vejo isso. Eu até explico um caso real, um caso prático. Mas só uma coisa, eu não falei isso no momento, tá? Não falei, nem sugeri que fosse um processo penal da vítima. Também não concordo com isso. Não, sim. Mas até para dar um exemplo aqui, só esse posicionamento da vítima. Porque eu entendo que é um processo do réu. Eu não acho que é um processo do meio termo. Eu acho que é um processo voltado para o réu, para que ele não sofra a punição do Estado de maneira injusta, então criou-se o processo penal. Eu não acho que a vítima tem que ter um papel relevante dentro do processo penal por conta desse peso do Estado. Mas é um posicionamento mais polêmico. Mas, enfim, o exemplo que eu queria dar é, por exemplo, aqui na defensoria. Eu atuo, né, pelo agressor, entre aspas, aqui, que assim a lei chama, né? Eu acho completamente equivocado, mas tudo bem. E eu não tenho um núcleo como psicóloga, eu não tenho um núcleo com assistente social, eu não tenho nenhum tipo de aparato para conseguir produzir prova em favor dos assistidos que eu defendo. Já a própria defensoria aqui de Mato Grosso do Sul, ela tem um núcleo que atende a vítima. E nesse núcleo que atende a vítima, ele tem assistente social, ele tem psicólogo, é um núcleo muito bem formado para assistência da vítima.
sendo que o Ministério Público já tem isso do outro lado. Então aqui, eu, Rodrigo, defensor na minha situação específica, e todo mundo do criminal, tá? Não é só o Rodrigo na defesa do réu, todo mundo do criminal, a Defensoria Pública não conseguiu ainda fazer uma estruturação para que a gente tenha um psicólogo, para que a gente tenha um assistente social, para poder ir na casa do réu, para poder, talvez, ter um assistente para produção de prova. A gente não consegue isso, sendo que o Ministério Público tem todo esse aparato. Ele tem toda essa ferramenta para poder ir em cima do réu. Então, pelo menos na defensoria, eu sinto que essa paridade está muito longe. E dentro do âmbito da violência doméstica é pior ainda. Porque eu enfrento dois lados. São duas pessoas perguntando, um pela vítima, um pelo Estado, entre aspas, né? E aqui eu não enxergo assim. A minha visão é de um procedimento em que o Ministério Público ele já representa a vítima de uma maneira acusatória. Ele está ali interessado em conseguir fazer provas daquilo que ele falou inicialmente. Essa figura do Ministério Público como fiscal da lei, eu acho ela difícil de ser entendida e compreendida, porque fica meio bipolar a situação, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo em que eu fiz uma denúncia e busco provas para provar a denúncia que eu fiz, porque esse seria o sentido do processo, ao mesmo tempo eu não busco isso, ficaria difícil. Tudo bem que ao final eu posso concluir que aquilo que eu pretendi no início estava errado, assim como na defesa também. Mas eu ainda vejo o processo penal que não tem uma maturidade suficiente para falar que exista uma parte representativa da vítima para que ela possa, da mesma forma, com a mesma força, buscar dentro do processo aquilo que o réu busca, que é se defender, e ela acusar. Claro que eu entendo que tem a figura do assistente de acusação, falo isso aqui todo dia, que o advogado tem que abrir o olho para esse nicho. É um nicho muito promissor, um nicho que gera no final um dever de indenização. E eu acho que o advogado tem que estar presente ali nessa representação da vítima, buscando ali junto com o Ministério Público angariar provas, trazer provas para o processo. Mas eu não consigo ver ainda o Estado como um norte de deixar esses dois polos iguais, porque eles dificilmente vão ser iguais. Pelo menos é o meu ponto de vista aqui. Não sei o que o Marlon pensa disso também. Você tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Então, boa tarde, desculpa ter chegado ao momento final. Eu estou chegando no final querendo sentar na janela, mas eu estava assistindo vocês já faz um tempo, e se me permitem uma gotinha, eu entendo que nenhuma das duas lógicas está equivocada, eu só vejo que o processo penal não serve para isso. O Estado tem sim que abraçar a vítima como obrigação, só que não faz. Então, quando a vítima vai para o processo penal e ela é acolhida dentro do processo penal, ao mesmo tempo que isso acontece, a vítima vai para o processo civil e ela é rechaçada pelo Estado no processo civil. Porque a vítima que busca o Estado para ser indenizada por um problema de segurança ou por algum tipo de falha, ela tem um Estado que luta contra ela contrariamente com todas as forças que ele tem. Então a gente pegar o direito penal, que na verdade eu concordo plenamente com o Rodrigo, ele serve mais como um escudo para que separe o Estado do réu, já que o Estado, se não tivesse direito penal, ele podia simplesmente apontar e punir aquele cidadão. Usar o direito penal com essa lógica, ao meu ver, fica um pouco complicado. Eu entendo que a senhora não falou exatamente, claramente, que não falou do direito da vítima, né? Não serve para isso e não teria lógica. O nosso código de processo penal não é assim, nós somos todos, tanto a magistratura quanto o advogado, quanto o Ministério Público, vinculados a uma legislação e aos princípios que a regem, né? Então, logicamente que não teria como fazer isso. Só que dentro do papel em processo penal, principalmente do processo do magistrado, eu não consigo enxergar o magistrado como tomando qualquer um dos papéis. Seja o papel de defensor do réu, que eu também não concordo de magistrado ser defensor do réu, seja o magistrado que é defensor da vítima, ou o ponto que a senhora citou, que é um magistrado que entende que a paz social foi ferida e, portanto, ela tem que ser restabelecida. Ao meu ver, o magistrado ele tem sim um papel que não é de figuração, porque o papel dele é extremamente importante de tentar gerar uma equidade entre as partes, mas em um interrogatório, o papel dele é só de receptor. Esse é o meu entendimento, claro. Por isso que eu sou da linha de que, mesmo com o processo penal, e a gente vai se adequando porque ficar preso às palavras é uma coisa muito complexa. Se a gente ficar preso à palavra de que o código diz que, no momento em que o réu diz que vai ficar em silêncio, o interrogatório tem que ser encerrado, a gente dá margem ao advogado fazer uma movimentação nas palavras para ter o mesmo resultado, que eu acho um desperdício de tempo. Por exemplo, eu tenho 12 anos de carreira, e nesses 12 anos de carreira, eu conto em metade dos dedos da mão momentos em que eu tive algum magistrado que não foi ético. Então, já passei por todo tipo de magistrado, e em sua imensa maioria foram éticos. Porém,
tendo em vista essas situações que têm acontecido, infelizmente tomado um pote midiático grande, a gente passa a ter a postura de, ao invés de falar para o cliente, excelência, eu vou ficar em silêncio, vou responder só ao meu advogado, em um magistrado que a gente sabe que tem uma postura diferente, a gente fala para o cliente dizer simplesmente, eu não gostaria de responder essa pergunta. E aí, como o artigo fala que ele pode deixar de responder qualquer tipo de pergunta, ele vai dizer, eu não vou responder essa pergunta para todas as perguntas do magistrado, para todas as perguntas do Ministério Público, e vai responder apenas as perguntas da defesa. Isso impossibilitaria, sim, de qualquer reação do magistrado, porém um desperdício de tempo. Nós não estamos ali para perder tempo. Então não tem porquê eu ficar com o cliente dizendo para 20 perguntas que ele não quer responder aquela pergunta, sendo que desde o primeiro momento ele já está instruído a responder apenas as perguntas da defesa. Deixa para nós um subterfúgio de tentar interpretar a lei e colocar uma palavrinha ali que faça com que a interpretação não seja exatamente conforme o CPP, porém, ao mesmo tempo, no fim das contas, ao final da audiência, a única coisa que teve de resultado em ser feita dessa forma é que uma audiência que poderia ter durado 20 minutos durou 2 horas. Com 2 horas o cliente falando, eu não vou responder essa pergunta, eu não vou responder essa pergunta, eu não vou responder essa pergunta, e nenhuma das partes pode fazer nada, e a gente já entrou sabendo disso aí. Acho que eu falei demais, né? Certo, doutor Marlon. Tudo bem com o senhor? Prazer, Tudo não ótimo. reconhecia. Sou Geilza. Bom, eu vejo que não é só o interrogatório que se pretende fazer de forma seletiva, mas a própria leitura do CPP, né? Porque o senhor começou a sua fala dizendo que o processo penal não pode ser da vítima, não pode tutelar a vítima, que o processo penal tem que ser do acusado, porque não está no CPP. Então, quer dizer, a gente não pode fazer uma leitura mais constitucional, uma leitura mais de direitos fundamentais, porque não está no CPP. Mas, em seguida, o senhor fala, não, a gente não pode ficar preso na palavra. Porque se o CPP fala que o interrogatório é do juiz e tudo, a gente não pode se prender. Então, é aquela coisa, né? Você pinça, é o que eu digo do cristão seletivo, você pinça na Bíblia só o que você quer, o que você não quer não existe. Aí eu acho que a discussão termina, porque aí é um CPP seu, um CPP que o senhor escolhe fazer. O CPP, para mim, ele deve ser observado o máximo possível, é lógico, a gente tem que tentar, vendo que, claro, ele é um senhorzinho idoso de 1941, com inúmeras reformas, inúmeras alterações, mas o fato é que o Código de Processo Penal, ele deve ser visto à luz da Constituição para ambos os lados, não só, e é engraçado, olha, eu até abri aqui para ver, eu tinha visto essa entrevista outro dia, tem um percentual feito na Justiça Federal que 75%, isso está no tribunaldeminas.com.br, foi feita uma pesquisa capitaneada, salvo engano, pelo TJ Minas Gerais, e foi verificado que 75% dos processos produzidos nas 5 varas criminais de Juiz de Fora não resultaram em condenação. Então, pegando uma estatística que existe, que a gente sabe que isso aí se repete. Fui juíza criminal durante mais de 10 anos, e o que a gente vê é isso. Muitos e muitos casos chegam à absolvição. Então, a maioria é de absolvição. Aqui, nessa estatística, eles colocaram 75%. Então, dizer que os magistrados conduzem processo de maneira a condenar ou de maneira pré-concebida, eu acho assim de uma inverdade gigante, uma coisa que é uma falácia não comprovada no que a gente vê na realidade. Outra coisa, dizer que o juiz atuar em termos de prova de maneira supletiva, como prevê o Código de Processo Penal, que isso desvirtua o sistema acusatório, é outra falácia, porque o sistema só é acusatório também quando interessa para os advogados, quando não interessa não é mais acusatório. Então, quer dizer, o que é um processo acusatório? É um processo de natureza pública, em primeiro lugar, porque o inquisitivo não tinha natureza pública. Em segundo lugar, com contraditória e ampla defesa, que também temos. Em terceiro lugar, com 3 personagens, acusação, Ministério Público e defesa. O que não pode haver no sistema acusatório? Um processo judicialiforme, que o juiz inicie o processo. O processo ser acusatório não significa um juiz que não tenha poderes probatórios, não significa um juiz que não possa produzir prova alguma, e não significa um juiz que não possa perguntar ao réu. Aliás, eu acho uma grande burrice da defesa querer o papel de um juiz acovardado, porque esse juiz acovardado, na hora da sentença, ele não teve o contato com a prova que ele deveria ter. O juiz, ele precisa
precisa ter um contato com a prova. E se ele não pode produzir nenhuma prova supletivamente, quer dizer, se ele está numa dúvida, por exemplo, terminou uma audiência, uma testemunha da defesa disse, olha, nesse dia, se eu não me engano, ele estava no trabalho. Não, mas que dia, que hora? Não me lembro, mas ele estava no trabalho. Se o juiz é impedido de produzir prova, se a gente pegar a literalidade do artigo 402, provas surgidas após, isso aí não é uma prova surgida após, porque já poderia ter sido produzida antes, acabou. Agora, se o juiz ele tem poder probatório supletivo, ele pode ouvir testemunha referida, ele pode oficiar aquele órgão trabalhador da pessoa para tentar descobrir minimamente o que aconteceu. Agora, se vocês assumem uma postura de que o magistrado está ao lado do Ministério Público e de que o magistrado quer a condenação, então acabou o processo penal. Aí é não acreditar no sistema de justiça como um todo, cria-se então essa picuinha aí dos advogados com os juízes, achando que o juiz quer condenação, sendo que a gente vê na prática que mais da metade dos casos redundam em absolvição. Então a gente cria essa fantasia de que o juiz está querendo condenar e fica nessa guerra que no fundo é uma guerra de vaidade. O que a gente vê são advogados muitas vezes que estão ali numa postura de rixa, numa postura de briga, e o processo. E eu falo isso porque eu estou falando para vocês, nunca aconteceu comigo. Às vezes que os advogados chegaram para falar isso, doutor, eu ainda brinco assim, doutor, não me faça ganhar dinheiro à toa, não. Eu sou paga para fazer o interrogatório. Deixa eu formular as perguntas. Outra coisa, um interrogatório que duraria 20 minutos passa a durar 2 horas, doutor, não existe. Porque o juiz formulou as perguntas, vai ficar 2 horas formulando pergunta. Que juiz criativo é esse que eu quero o endereço dele? Em 5 minutos o juiz vai fazer as perguntas. E se o réu realmente quer não responder nenhuma pergunta, ele responda. Agora, pelo menos, o juiz começa normalmente... Foi o senhor que praticou esse crime? Responda pelo menos isso de forma educada, de forma gentil. Não fui eu, doutor, não estava no local, ou nunca nem vi, não passei por lá, ou então eu vou deixar para responder quando meu advogado... Mas ouça a pergunta. Eu acho que é o mínimo de educação. Eu acho de uma falta de educação gigantesca você nem ouvir as perguntas que lhe são formuladas. É claro que eu não estou tratando eventualmente de um caso que já se conhece o juiz, que já está com uma situação complicada no processo, mas aí não era nem para estar tendo interrogatório, porque era para estar se discutindo a suspeição desse magistrado. Se eventualmente já se sabe que esse magistrado está com uma postura diferente, então não era nem para estar tendo esse interrogatório. Mas eu citei, até quando eu fiz uma live no meu Instagram, eu citei o exemplo do ex-presidente Lula. Um juiz que ele não acreditava, um juiz que ele achava que não podia perguntar para ele foi e respondeu todas as perguntas do então juiz Sérgio Moro e de uma forma inteligente, aí sim bem orientado pelo advogado, porque ele usava as perguntas do juiz Sérgio Moro como palco para ele. Ele respondeu brilhantemente as perguntas, falando o que ele bem entendia e brilhando. Ele brilhou nos interrogatórios dele, aí sim é bem instruído. Agora eu não entendo qual é a estratégia de você falar, ó, esse juiz, ele vai te sentenciar. Ele pode te condenar ou te absolver. Mas eu estou te orientando a você não responder as perguntas dele. Eu, sinceramente, acho uma estratégia fraca de defesa. Uma estratégia absolutamente burra, que, a meu ver, só pode ser uma coisa de querer criar um clima entre as partes. Eu não consigo entender, pensar num processo penal dialético, cooperativo, um processo penal justo com esse tipo de postura. Acho que o grande problema, doutora, é que nem sempre o cliente é igual ao Lula. A maioria das vezes, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está respondendo. Foi aquilo que a gente falou no começo até. Ele responde algo que ele nem queria responder, e não é uma verdade que se conseguiu tirar sobre o que aconteceu, e foi muito bem o promotor na pergunta. Às vezes é uma pergunta que ela sai de uma forma que a pessoa não entende. Na sua, às vezes até ignorância ali, né? Às vezes são pessoas que não são nem alfabetizadas contra o promotor que está acostumado todo dia a fazer perguntas. Só para a gente poder finalizar, até que a gente já bateu bastante horário aqui, eu achei muito legal a discussão, assim, o debate, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é ter debate de todos os lados, né? A gente conseguir entender e olhar por todas as perspectivas, para entender quais são os pontos que a gente consegue ou chegar num consenso, ou então deixar o tribunal chegar num consenso. Que acho que no final, o que eu mais vejo é assim, se eu estou na frente de um juiz e a minha tese defensiva não quero que ele responda nenhuma pergunta, nem do juiz, nem do promotor, e o juiz não concorda com isso e vai encerrar o interrogatório, o que eu, na defesa, posso fazer é gritar, é bater na mesa? Não. É simplesmente constar em ata o requerimento da defesa, fundamentado,
O magistrado constar a decisão dele em ata, quem preside o ato é ele, eu não posso forçar ele a fazer algo que ele não queira, mas depois eu posso utilizar isso como uma tese de nulidade e esperar que isso seja decidido pelo tribunal. Eu acho que aí a gente consegue chegar num processo que é isso. A gente precisa disso, desse debate, todo mundo poder entender que ali ninguém está brigando com ninguém e defender os dois lados. Porque se começar, talvez, um ou outro, que nem a doutora deu exemplo, ou o advogado gritar com o juiz, ou o juiz gritar com o advogado, ali vai perder completamente a essência, né? Bom, a gente já estourou nosso tempo aqui. Quero agradecer muito a presença da doutora aqui. Esse debate, eu acho que, como eu acabei de dizer, ele só engrandece a gente pensar sobre, a gente discutir leis, a gente poder posicionar e ter todos os pontos. Quero agradecer também ao Marlon, que está aqui. Vou deixar a doutora fazer suas considerações finais aí, vou passar a palavra para você. Mas antes, não sem antes, pedir para que o pessoal venha aqui em cima, clique aqui na setinha, tá? E siga aí todo mundo nas redes sociais. Tem o Instagram da doutora, professora Geilza, tá? Só você clicar aqui em cima, você pode seguir o Instagram dela. Para quem está nos vendo no YouTube depois, é professora Geilza, tá? Com Z. Então você vai conseguir achar ela no Instagram através desse Instagram aqui. O do Marlon é Marlon Ricardo Criminalista. Exato, Marlon Ricardo Criminalista. Doutora, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a vocês, um abraço muito grande aos seus seguidores, a todo mundo que estava presente aí. Não consegui ver os comentários, mas depois, se precisarem e puderem me mandar, a gente conversa um pouco mais. Agradeço muito e acho que o nosso objetivo deve ser o mesmo. Nosso objetivo, tanto do juiz, como do promotor, como da defesa, deve ser de tentar buscar a justiça. Não é algo fácil, mas é aquilo que a gente deve estar buscando, o que nos move, né? O que nos faz lutar, né, realmente no nosso dia a dia. Procurar ser o mais justo possível, procurar fazer o melhor, né, na nossa profissão. Acho que isso deve ser o ideal que conduz todos nós. Show de bola. Marlon, obrigado pela presença aí. Até mais, pessoal. Boa tarde para vocês. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Amanhã tem mais nesse mesmo horário. Até mais, doutor. Até mais, Marlon. Tchau, tchau.